Olá, aqui é o Rubem Freitas e hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre conversação. Eu coloquei a pergunta, né? Você quer melhorar a sua conversação? Então, eu vou falar um pouco sobre conversação aqui, o que você precisa fazer para melhorar a sua conversação, tá? Então, durante o evento, a Jornada para a Fluência no Inglês, nós vamos falar mais com detalhes sobre isso, né? E nós vamos deixar você no caminho para fluência. Eu me refiro a fluência, né? Não só apenas aprender inglês, porque aprender inglês não vai resolver o seu problema, né? Mas fluência sim. Então você é fluente. Se você é fluente, você consegue resolver qualquer problema onde você estiver, ok? E não apenas aprender inglês, né? Então nós falamos fluência porque ao longo desses anos a gente vem trabalhando nisso e temos visto resultado através dos nossos alunos e através daqueles que usaram o nosso método. Mas hoje nós vamos falar sobre fluência. Aliás, fluência não, conversação. Desculpe. Como você pode melhorar a sua conversação. O que acontece é o seguinte. Muita gente estuda por 3, 4, 5 ou até mais do que 5 anos numa escola de inglês tradicional. E quando chega no final do curso, o que acontece? Cheguei no final do curso, e agora o que eu faço? Agora você tem que fazer conversação. Não é estranho isso? Você passa 5 anos e depois de 5 anos você vai praticar conversação. Por que você não praticou isso durante esses 5 anos? Não é? Muito estranho, né? Então, nós vamos falar sobre isso. E pela minha experiência como coach e professor de inglês, durante mais de 20 anos de experiência, eu tenho visto o seguinte, né? Eu mesmo, como professor, eu já cheguei para o meu aluno e disse, olha, você precisa praticar conversação, você precisa falar mais, né? Então eu dava esse conselho para os meus alunos lá atrás, né? Hoje é totalmente diferente. Eu usei esse conselho para mim mesmo e também passei muitos anos fazendo isso com os meus alunos, mas hoje não. Hoje o pensamento é outro, a experiência foi aumentando e nós chegamos a um resultado, né, a uma definição. E a definição é a seguinte: você não precisa de conversação, né? Muita gente diz assim, preciso fazer conversação. Bom, o problema disso é que você, na verdade, precisa, a questão, na verdade, disso é que você precisa de outra coisa, né, e não conversação. Você precisa, na verdade, antes de tudo, no nível que você está agora, nesse momento, né, você precisa treinar os seus ouvidos, ok? Antes de começar a treinar conversação. Treinar os ouvidos. Ter contato com o inglês através dos ouvidos. E é isso que você precisa, ouvir inglês todo dia, durante um período. Na Tailândia, tem lá um professor, o nome dele é James Marvin Brown, se não me engano. E ele, na Universidade de AOA, eles fazem o seguinte: os alunos eles passam um ano inteiro apenas ouvindo o idioma. Um ano inteiro apenas ouvindo. Então depois de um ano é que eles vão começar a falar o idioma, treinar a fala. E para o inglês, eu sugiro que você faça isso por pelo menos 6 meses ouvindo inglês, sem precisar falar nada, né? Eu sei que a maioria das pessoas é ansiosa, né, e quer logo começar a treinar a falar tal, mas nesse aspecto, né, você precisa ter um pouco de paciência, né? Então primeiro, faça como as crianças fazem. Como é que elas fazem? Elas têm um período de silêncio, né? Para alguns dura um ano, alguns bebês, né? Para outros 1 ano e meio, 2 anos, outros bem menos de 1 ano, outros já começam a falar antes de 1 ano, né? Mas por que elas conseguem esse resultado? Né? Porque elas passaram um período de silêncio. E durante esse período elas ficaram fazendo o quê? Apenas ouvindo o idioma, ok? E observando. Então o problema da falta de conversação, da falta da fala, né? É que que a maioria das pessoas no Brasil, eu costumo dizer, né? As estatísticas mostram isso também, que 99% das pessoas elas não falam inglês. E por que isso? Né? Vou colocar aqui, não falam.
Por que elas não falam inglês? A maior parte do tempo delas, dentro da escola, dentro de uma sala de aula, né, elas ficaram fazendo o quê? Lendo, ou seja, usando os olhos, quase que o tempo todo, né, usando os olhos ao invés de usar os ouvidos. Então, como assim? Usando os olhos. Bom, o tempo todo, na sala de aula, né, o professor explicando lá, escreve no quadro lá, né, as atividades, as regras, e aí tem um livro, você abre o livro da página tal, faz o exercício, lê o texto da página tal, faz a conversação com o colega da página tal, todo o tempo com os olhos voltados para o livro, para o quadro, o livro, para o quadro, o tempo todo. E com isso você passa a maior parte do tempo lendo. E isso é um problema, porque você, na verdade, fazendo isso, está aprendendo com os olhos. Okay? Você não está treinando seus ouvidos. Então, o que você precisa, na verdade, não é conversação. Você precisa ouvir inglês, treinar os ouvidos para entender bem inglês, entender automaticamente, instantaneamente, né? Quando você ouve um nativo, quando você assiste um filme, quando você escuta aquela música que você gosta, né? Você começa a entender a música, você está conversando com alguém, com um nativo, descontraídamente, sem se preocupar com regras, sem se preocupar em traduzir, você entende tudo automaticamente. É assim que você deve agir, né? É esse resultado que você tem que ter quando você estiver ouvindo e falando inglês. Tem que ser tudo natural. Então você vai, você não precisa de conversação, né? Eu mesmo já fiz, né? Já dei curso de conversação para muitos alunos e no final, realmente, olhando para trás, né? Eu vi que não funcionou. Então é o seguinte, como você vai melhorar a sua conversa, como eu já falei, os ouvidos, através dos ouvidos, né? E não dos olhos. Então 80% do seu treino vai ser ouvindo inglês e não lendo. 20% leitura e até um pouco de fala também. Mas como é que você vai falar? Eu não passo a maior parte do meu tempo falando inglês com outra pessoa. Não. A maior parte do tempo eu escuto inglês, né? A maior parte. Então eu sigo isso aqui à risca, né? 80% ouvindo inglês. Eu sigo isso aqui à risca. Eu não passo 80% falando inglês com alguém. Eu passo a maior parte do tempo ouvindo, né? E com isso, naturalmente as palavras vão sair da sua boca, como português, como eu estou falando agora. Então, é isso que você tem que fazer e é isso que você vai precisar fazer para melhorar a sua fluência. Caso contrário, se você fizer 80% de conversação, ou seja, falar antes de ouvir, nada feito. Eu sinto muito, mas você vai passar por 1000 cursos de conversação, 1000 professores de conversação e você não vai desenvolver a sua fala. Essa é a verdade. Então, repetindo, 80% você vai ouvir inglês, 20% leitura. Então, recentemente eu comecei a dar aula de português para um grupo de americanos e eu cheguei lá, eu tive que apresentar o meu método para eles, né? Então eu tive que explicar para eles em inglês, né? Porque eles não entendem quase português, e eu falei durante quase 1 hora em inglês. E antes disso, antes de eu chegar lá e falar com eles, eu passei muito tempo sem falar com ninguém em inglês. Eu tenho praticado o tempo todo com alguém em inglês, né? Eu simplesmente, durante esse tempo, antes de chegar lá para apresentar o meu método, né, eu ouvi inglês, né? Eu treinei isso aqui, ó. Então, quando eu comecei a falar, né, explicar, sai naturalmente. Então, 80% você precisa ouvir inglês, treinar os ouvidos, e 20% leitura e fala. Bom, eu vou dar aqui algumas sugestões, né, que você pode fazer, usar no seu dia a dia, e às vezes eu faço isso também, né? Isso acontece naturalmente. Então, primeiro, você precisa, a primeira coisa que você pode fazer, né, é treinar sozinho. Então, pegue um trecho de um filme e pegue um diálogo e imite o ator ou atriz, o personagem que está falando, imite. E treine aquele diálogo só você, mas imite do jeito que ele fala. Se ele ri, fale rindo, se ele chora, fale chorando, enfim. Essa é a primeira sugestão, treine sozinho. Você não precisa de alguém todo tempo para praticar com você, tá? Segundo, pratique com um nativo ou com alguém fluente. Também pode ser alguém que seja fluente, pode ser um brasileiro que seja fluente. Pratique com ele. Agora, não pratique com um professor,
Porque geralmente o professor ele vai corrigir você o tempo todo quando você errar. Tá? Então pratique com alguém, seu amigo. E aqui na região onde eu moro, né, existe alguns eventos. Um deles é o English Camp. Esse English Camp é um evento onde um grupo de americanos vem dos Estados Unidos, né, e passa um fim de semana com os brasileiros, né, ficamos acampados e aí nós ficamos com eles ali treinando. E é uma forma de você treinar. Então só aquele período ali de um fim de semana é suficiente para a sua conversação explodir. Agora, claro, se você não treinou antes os ouvidos ouvindo, isso vai ser um pouco complicado. Outra coisa que você pode pesquisar aí depois é English Service. Veja aí no Google e pesquise English Service e põe o nome da sua cidade depois. Não sei de onde você é, de onde você mora, mas English Service e aí em seguida coloque o nome da sua cidade. Então, English Service é um encontro, é um culto em inglês, onde geralmente acontece todo domingo, e aí você pode ir lá, né, e participar e treinar seu inglês também. E uma outra coisa que você pode tentar também é o seguinte: tem um professor chamado AJ Hogue, e se você não segue ele ainda no Twitter, né, você segue lá ele, é twitter.com/AJ Hogue. E aí você segue ele e logo em seguida você pode mandar uma mensagem para ele dizendo que eu quero praticar. A mensagem pode ser assim: I'd like to practice my conversation. Okay? I'd like to practice my conversation with your members. Então, e aí ele vai retweetar a sua mensagem para vários alunos ou membros ou fãs dele, e aí eles vão ter contato com você, eles vão adicionar você no Skype, um outro portal aí de conversação, ok? Então, repetindo aqui, né, o que você precisa para melhorar a sua conversação é passar 80% do seu tempo ouvindo inglês, 20% leitura e fala, ok? Então, é isso que eu tenho para falar por enquanto, né? Eu consegui esse resultado através desse processo aqui, né? E você também pode, tá? Qualquer pessoa pode, qualquer pessoa que tente até conseguir, ok? Aqueles que desistem não conseguem, tá? Então, eu fico por aqui, e se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem participar da jornada para fluência no inglês. Curta esse vídeo, deixa seu like também aí. E eu fico por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Então, see you next time. Bye for now.